Tenho 65 anos, casada há 40 anos. Ele tem empresas, sempre trabalhei com ele. Fui secretária, faxineira, faz tudo. Ele pediu divórcio e disse que não tenho direito à pensão. Tá me impedindo de trabalhar na empresa. Você tem direito à pensão, sim. Você tem direito à pensão alimentícia e alimentos compensatórios. Qualquer hora eu gravo um vídeo sobre pensão alimentícia para a esposa, mas hoje, nesse aqui, eu vou falar sobre alimentos compensatórios, o que que é, como funciona, para que você entenda de uma vez por todas. Nesse caso, sim, você tem direito. Eu sou Fernanda Sanches, advogada especialista em direito de família e sucessões, advogo exclusivamente para mulheres, e nesses longos anos de advocacia já advoguei para milhares de mulheres. Eu ajudo mulheres a protegerem seus patrimônios, suas vidas, seus filhos, e aqui neste canal eu te ensino de forma clara, simples e sem juridiquês os seus direitos. Porque afinal de contas, né, mulher bem informada não é enganada. É muito comum em casamentos com muito tempo, como este caso, por exemplo, de 40 anos de casado, que as mulheres deixem de trabalhar, que cuidem das famílias e que quando saem dos casamentos, quando o marido pede o divórcio ou quando elas pedem o divórcio, elas se encontram sem nada, sem ter um dinheiro, sem ter nada, porque toda a renda vem do marido, ou neste caso, por exemplo, essa mulher trabalhava nas empresas com o marido. Hoje, o nosso ordenamento jurídico entende sobre alimentos compensatórios, que é uma compensação, não se confunde com pensão alimentícia, mas é uma compensação à mulher por todo esse período. Pode acontecer também em relacionamentos mais breves, mais curtos, só que comumente o que a gente tem visto aqui são mulheres que têm mais idade, então mais de 50, 60 anos, e que passaram aí longos períodos sem trabalhar ou trabalhando com os maridos, sendo dependente, na verdade, muitas também podem ter trabalhado, mas sendo dependentes economicamente dos seus maridos e companheiros. Nós não temos uma previsão legal ainda sobre alimentos compensatórios, mas os tribunais já vêm entendendo em favor das mulheres. Recentemente, nós tivemos aí uma decisão do STJ que confirmou uma indenização para uma mulher de 4 milhões. Particularmente, é uma indenização pequena diante de todo o patrimônio do marido. O marido tinha mais de 100 milhões em patrimônio e 4 milhões foi para a esposa, para a ex-esposa, como alimentos compensatórios. Alimentos compensatórios não é a mesma coisa de pensão alimentícia. Pensão alimentícia, muitas vezes as mulheres também têm direito à pensão alimentícia, mas a pensão é para sobrevivência, para subsistência. Então, é o básico do básico, que aquela mulher vai ter aquele valor por determinado tempo ou de forma vitalícia. Os alimentos compensatórios, embora esse nome seja ruim, porque vem alimentos, é uma indenização que pode ser paga em uma única parcela, de uma vez só, como foi esse caso desses 4 milhões, aparentemente, pelo que eu entendi, ou pode ser paga mês a mês, por uma compensação, uma indenização compensatória. O que difere principalmente, além do teor ali dos alimentos compensatórios, que é a indenizatória, a pensão alimentícia, que tem caráter alimentar, os alimentos compensatórios você não precisa comprovar que você depende dele para viver. Simplesmente assim, se você teve uma queda de padrão de vida, se ele administra todo o patrimônio do casal, você tem direito a alimentos compensatórios por essa queda de padrão, pela administração dos bens. Então, não necessariamente você precisa disso para viver. Nesse caso mesmo dos 4 milhões, o que saiu na mídia, o que a gente viu pela jurisprudência, a mulher tinha condições de sobreviver, a mulher tinha bom patrimônio, ainda assim, o marido, o ex-marido, teve que pagar esses 4 milhões para ela a título de alimentos compensatórios. Essa indenização chamada alimentos compensatórios. E aí nós temos dois tipos desses alimentos compensatórios. Os alimentos compensatórios humanitários. O que significa isso? Quando a mulher deixou a vida dela de lado, a carreira dela de lado, para cuidar do lar, para cuidar da família, então já temos decisões, tá, de tribunais que trouxeram esses alimentos compensatórios mês a mês por um determinado período, para que até essa mulher se restabelecer no mercado de trabalho. Então passou anos, você cuidando da sua família, você cuidando dos seus filhos, você cuidando do lar. Em um divórcio, você pode ter direito a esses alimentos compensatórios humanitários, que é para você voltar ao seu padrão de vida, que é para você voltar ao mercado de trabalho, podendo se sustentar. Lembrando que alimentos compensatórios podem estar juntos com a pensão alimentícia, então um não impede o outro, tá? Eles podem estar juntos. A mesma mulher pode ter direito a alimentos compensatórios mais pensão alimentícia, ou só alimentos compensatórios ou só pensão alimentícia. O ideal, por isso que é tão importante que você tenha uma advogada especialista
especialista é que busque pelos dois, tanto alimentos compensatórios, se for o caso, quanto a pensão alimentícia, porque aí você vai conseguir voltar ao mercado de trabalho, vai conseguir viver e sobreviver de um patrimônio ali que é seu e que é justo que você tenha. Esses alimentos compensatórios também é para uma queda de padrão de vida. Então, vamos imaginar, e é muito comum que isso aconteça, mesmo em separação total de bens, que foi o caso desses 4 milhões que eu contei para vocês. Então, separação total de bens, comunhão parcial de bens, enfim, tem um padrão de vida altíssimo dentro do casamento. Viaja o mundo inteiro, tem bolsas, tem joias, vai para bons restaurantes, tem uma vida de luxo. De repente, o marido pede o divórcio, a mulher pede o divórcio muitas vezes, o padrão de vida cai bruscamente. Os alimentos compensatórios vêm para equilibrar esse padrão de vida também. A mulher ela não pode estar abaixo do padrão de vida que ela vivia cuidando ali da família, que ela vivia para aquela família. Então, os alimentos compensatórios vêm para equiparar isso, para queda de padrão de vida. Então, se você teve uma queda brusca de padrão de vida, possivelmente você tenha direito a alimentos compensatórios. Lembrando que tudo isso tem que ser provado, por isso é importante você documentar tudo, ter orientação de uma advogada, fazer um planejamento para o seu divórcio. Não é simplesmente chegar, falar que era o divórcio, entrar com pedido de divórcio, porque você pode se dar mal. Então, tem que ter um planejamento para esse divórcio, para que as coisas fiquem muito bem comprovadas para a justiça entender os seus direitos. Outro tipo de alimentos compensatórios são os patrimoniais. O que são esses? São quando o marido, o companheiro, administra 100% dos bens. Por exemplo, em um casamento de comunhão parcial de bens, durante ali o casamento, constituiu-se muito patrimônio. Então, casas de aluguéis, empresas. E aí, num divórcio, a mulher sai sem nada. Porque durante o casamento, quem sempre administrou esses bens, esses imóveis de aluguel, essas empresas, foi o marido, foi o companheiro. E aí, quando ela sai do casamento, quando se tem o divórcio, ela não tem acesso a isso. Então, esses alimentos patrimoniais, pela administração exclusiva dos bens, também gera o direito aos alimentos compensatórios, para compensar essa administração, até a partilha de bens, tá? Então, durante o processo, comprova-se esse patrimônio, comprova-se essa administração exclusiva do patrimônio pelo marido, pelo companheiro, e aí até a partilha dos bens, até realmente a mulher ter direito a pegar aqueles bens dela, esse marido, esse companheiro tem que pagar um valor mensal para ela, a título de alimentos compensatórios, a título indenizatório, até a partilha. Os alimentos compensatórios, eles são temporários, normalmente eles não são vitalícios, então a jurisprudência, os tribunais vêm entendendo por esses alimentos a caráter temporário. Então você não vai conseguir isso para sempre, salvo algumas exceções, porque também eu já falei nesse vídeo que é possível sim para sempre, só que precisa provar algumas coisas para você conseguir para sempre. O que precisa provar para que você consiga de forma vitalícia, para sempre, esses alimentos compensatórios? Então, incapacidade laborativa permanente, então, de repente, por alguma doença, alguma condição, por uma condição física de saúde, você não consegue voltar ao mercado de trabalho, e essa condição é permanente. Aí, possivelmente, você consiga alimentos compensatórios de forma vitalícia. Impossibilidade prática de reinserção no mercado de trabalho. O que é isso, Fernanda, pelo amor de Deus? São casos de mulheres acima de 60, 65 anos que não vão conseguir voltar para o mercado de trabalho por conta da idade, porque além de tudo isso, nós temos ainda o etarismo. Mulheres mais velhas têm uma dificuldade tremenda de voltar ao mercado de trabalho, enquanto homens ainda nessa idade estão superativos, empresas contratando, estão ali no auge, a mulher, aliás, acima de 40, 50 anos a gente já tem dificuldade, imagina 60, 65. Então essa dificuldade prática de reinserção, principalmente por conta da idade, pode te garantir alimentos compensatórios vitalícios para sempre. Impossibilidade de adquirir autonomia financeira. Por exemplo, a gente consegue comprovar que você não consegue ter essa autonomia financeira, talvez por cuidar de um filho que tenha necessidades especiais, talvez por você não ter um curso, alguma coisa assim. Então, essa impossibilidade de autonomia financeira também pode te garantir alimentos compensatórios vitalícios. É muito importante que vocês passem por uma consulta para que seja desenhado todo o caso de vocês para entender onde vocês se enquadram, se pode se pedir vitalício ou não, quanto tempo, qual a idade, qual a condição de vocês, para que todos os pedidos sejam muito bem formulados e muito bem provados, para que o judiciário, para que o juiz entenda o caso de vocês de forma isolada.
Atualmente nós temos aí o protocolo de julgamento por perspectiva de gênero do CNJ, que traz um outro olhar para nós mulheres em relação às famílias, em relação ao judiciário e que tem sido de grande valia na nossa luta diária para conseguir garantir os direitos das mulheres. E os elementos compensatórios vêm também junto com esse protocolo de julgamento, tá? Então, esse olhar da justiça para a mulher que realmente dedicou a vida ou que simplesmente reduziu carga horária, ou que era dependente dos maridos, esse olhar está sendo muito importante para a gente garantir os nossos direitos. Mas não é toda advogada que tem conhecimento, não é todo advogado que trabalha com esse protocolo, e é muito importante que no seu processo ele esteja inserido para te dar ali mais base jurídica para conseguir garantir os seus direitos. E é importante que vocês façam prova dessa dependência econômica, desse padrão de vida, da administração exclusiva de bens pelos maridos. Como que faz prova disso? Com documento mesmo. Então, nota de mercado, cartão de crédito, conversa de WhatsApp, testemunha, conte para pessoas de confiança, obviamente, não vai ficar abrindo sua vida aí para todo mundo, mas conte para as pessoas de confiança sobre o que você passa, como que é a administração de bens. Tenha contadores, advogados ao seu lado. Então documente absolutamente tudo, conversas, tudo, tudo. Tem que documentar, porque só dessa forma consegue-se provar essa administração, outra forma de provar a administração exclusiva de bens. Contratos de aluguel, conta corrente, extratos bancários, tudo isso é possível. É possível pedir judicialmente? É, mas se você já tiver antes de buscar para uma advogada, ou aí nesse planejamento de divórcio, tudo fica muito mais fácil, porque tudo que depende do judiciário, de ofício, de determinação judicial, demora e demora muito. Até lá você já passou muita necessidade. Não tenha medo, não tenha vergonha, a sua história é sua e é única. Existem mulheres e tem advogadas que estão aqui para te proteger, para te auxiliar, para trazer a sua história para o judiciário. Só que, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, aqui nas minhas redes sociais, vocês precisam estar respaldadas por direitos, por provas e por advogadas que realmente tenham esse olhar de perspectiva de gênero, porque nós ainda temos um judiciário extremamente machista, nosso machismo ainda é estrutural, e eu tenho certeza que aí na sua vida você conhece mulheres que saíram sem nada, que viviam vida de luxo, mas que terminaram um casamento e hoje estão na miséria, e isso não pode acontecer com você. Como eu sempre digo, casamento não foi feito para durar para sempre. Casamento foi feito para acabar, seja pelo divórcio, seja pelo falecimento. E a gente tem que estar preparada. E existem inúmeros instrumentos jurídicos para a proteção da mulher: planejamento patrimonial, planejamento sucessório, pacto antinupcial, testamento, doação, seguro de vida, enfim, inúmeros instrumentos. Você não vai ficar sem nada se você buscar pelos seus direitos e se você entender dos seus direitos, porque afinal de contas, mulher bem informada não é enganada.